Yahvé Shalom, que quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Meu querido, eu sou cantora. Quando estou em harmonia, penso em Yahvé Shalom e sinto uma paz perfeita. Yahvé Shalom como aquele que em sua totalidade representa a paz. Shalom, a paz de Deus, quer dizer, a paz que só em Deus se pode ter. Hoje, nosso nome é a saudação israelense que Andy Spangler comenta no seu livro, Orando com os Nomes de Deus. Mas quem vai estar comentando aqui é a Ana Rúbia e o Pedro Moon. Shalom, Ana. Shalom, Pedro. Shalom. Shalom. Vamos nessa, então. Shalom é uma palavra hebraica muito mais rica em sua gama de significados que a palavra paz. Não é só uma ausência de conflito externo ou uma condição de calma interior. Shalom resulta da vida em harmonia com Deus. O fruto dessa harmonia é a harmonia com outras pessoas, prosperidade, saúde, satisfação, sensatez, convicção e bem-estar. Não é de admirar que o seu filho seja chamado de príncipe da paz. Hoje, quando Shalom é usado como saudação, não é um simples oi ou tenha um bom dia. Está mais para uma real esperança de que a outra pessoa possa estar de fato bem, satisfeita, realizada, próspera, saudável, em harmonia consigo mesma, com os outros e principalmente com Deus. Shalom é a expressão do relacionamento fiel de Deus com o seu povo. Beleza, gente? Quem aí nunca ouviu a história de Gedeão? A história de que com apenas 300 guerreiros, Deus derrotou todo o exército medianita. Se você não conhece a história aí, dá um pause e procura na Bíblia, a história começa em Juízes 6. Recomendo. Enfim, antes de mais nada, Deus chama Gideão, chamando ele de varão valoroso. É fato de que o povo de Israel já estava bem afastado de Deus. Inclusive, Baal, um dos deuses estrangeiros, tinha um altar na casa do pai de Gideão. Então, por que será que o anjo do Senhor, quando foi chamar Gideão, começou chamando Gideão dessa forma de varão valoroso? Bom, a gente sabe que Deus conhece cada um de nós de uma forma muito mais profunda do que a gente pode imaginar, né? Ele nos fez, ele está sempre agindo na gente conforme a gente vai permitindo, se tornando mais próximo dele. Então, quando ele faz essa identificação de Gideão como varão valoroso, eu acredito que Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele já tinha o plano traçado, então ele queria mostrar para Gideão o seguinte, eu acho que você é um varão valoroso, eu vou te pedir uma coisa aí, eu quero que você me obedeça. Então a primeira reação é aquela de nós todos, né? Que eu? Não, que isso? Aí ele foi, ainda testou Deus, tudo mais e tal. E depois disso tudo, quando ele entendeu o que estava acontecendo, quando ele aceitou o chamado, aí ele reconhece, o Senhor é o Deus, Senhor da paz, né? Quando você busca a perspectiva de Deus, você entende as coisas de uma forma melhor. Então eu acho que Deus queria já colocar Gideão no caminho, mostrar para ele o que ele queria, o que ele esperava, e ele estava ali. Quando ele precisasse, Deus que ia agir. Ele ia usar Gideão para fazer a vontade dele mesmo. Bom, o anjo do Senhor, ele começa dessa forma, no meu entendimento, porque dessa maneira nós conseguimos ver como a presença de Deus já era o suficiente para transformar Gideão. Ele era um homem temeroso e aí a presença do anjo lá, de Deus lá, já transformava ele em um grande guerreiro. Gideão, apesar de viver em um momento em que o povo passava por dificuldades, ele era uma pessoa que foi enviada por Deus. Ele era uma pessoa que seria o libertador. Uma coisa que eu achei interessante enquanto eu li o capítulo lá do livrinho, é que falava que Gideão era o homem mais fraco da sua região. A partir disso, nós podemos entender que Deus usa pessoas improváveis para fazer grandes coisas. E eu acho isso maravilhoso, esse raciocínio de pessoas improváveis, porque se você parar para pensar, o próprio Jesus era uma pessoa improvável, porque ele não veio num berço de ouro, ele não veio cheio de coisas de reconhecimento, ele veio, numa manjedoura, num lar simples. Deus escolheu logo o mais fraco de todos para restaurar a paz daquele povo. Eu acho que tá por aí mesmo, porque se a gente for ver pelo histórico que tava lá, né, além dele ser o menor dos menores, ele era o menor dos menores de um povo que estava afastado de Deus, que vivia em idolatria. Então, assim, ele era o menor dos piores, não era só o menor dos menores.
Ele estava numa situação muito ruim. E eu acho que quando o anjo, então, chamou ele de varão valoroso, ele estava realmente falando do seu potencial. Quando eu estava lendo esse texto novamente, eu me lembrei muito do chamado de Maria. Depois, logo em seguida, tem um cântico que é muito famoso. Todo Natal é uma releitura desse cântico é feito. Mas ela fala o tanto que ela é sortuda, entre aspas, assim, né? Ela foi muito bem-aventurada, a escolhida para poder estar gerando esse filho que salvaria o seu povo. Então a gente vê, em todos os casos, no que a Ana Rúbia também falou, né? Que é o caso de Jesus, que o potencial da pessoa, às vezes, nem tá nela, né? O valor de Gideão não estava nem nele, no caso. Estava no potencial de que Deus usaria ele. Gideão, ele libertaria o seu povo, ele seria valoroso, ele é valoroso, não por conta dele. Porque o que ele mostra, de fato, não tem nada de valor. Mas o seu potencial, Maria também, ela não é que ela tem um super valor, não, ela foi escolhida e por isso lá no cântico dela, ela fala que ela foi agraciada, ela é bem-aventurada, porque Deus tem feito grandes coisas por ela, e é aí que ela ganhou o valor dela. E hoje a gente vê, né, como que o valor dela é, assim, muito bem exibido, o valor de Maria. Cada um deles aceitou, né? Eles foram chamados, muitas pessoas são chamadas e não aceitam. Então tem essa questão de Deus está chamando várias pessoas aí, mas alguns aceitam. Então, assim, esse valor, Deus dá esse valor para essas pessoas que aceitam esse chamado, né? Então acho que é aí que o valoroso vem daí também. Beleza, de cara, Gideão não sabe com quem ele está falando e quando o anjo fala, o Senhor é contigo, varão valoroso, ele logo retruca suas condições. Como assim o Senhor está contigo? Se Deus realmente está conosco, o povo de Israel, por que a gente está indo de mal a pior? E aí? Eu acho que hoje em dia, a época que a gente vive, né, pandemia, essas coisas todas, não é as melhores épocas que a gente podia estar vivendo. Mas se Deus está conosco, por que tudo está indo de mal a pior? Uma coisa que eu sempre busquei entender é que quando andamos com o Senhor, nós temos que entender que isso não quer dizer que nossa vida será fácil. Ou seja, não é porque Deus está conosco que significa que não teremos aflições. Pelo contrário, na Bíblia fala que nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer elas, né? Porque Deus venceu o mundo por nós. E muitas vezes nós passamos por dificuldades porque Deus está buscando nos ajudar a fortalecer a nossa fé. As dificuldades sempre nos mostram o quanto nós dependemos de Deus e o quanto Ele é fundamental em nossas vidas. Então, não é porque você está passando por uma dificuldade que significa que Deus não está mais com você, não é isso. É só porque às vezes Ele está tentando te mostrar que você precisa passar por aquilo para você entender o quanto você é dependente dEle e o quanto você precisa buscar mais dEle para ter um relacionamento mais forte com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento de confiança com Deus para que nós possamos sentir paz ao andar com Ele, para que nós possamos ter uma vida mais leve. E uma coisa que, assim, me marcou muito foi numa aula do meu batismo, o exemplo do pastor Rubens é como se nós fôssemos uma pedra e tivesse um papel em cima da pedra. Essa pedra, ela pode ir para longe do papel, ela pode rolar, mas o papel vai continuar lá, parado. E esse papel é Deus. Nós somos a pedra. Às vezes a gente se afasta de Deus. E não o contrário, não é Deus que nos abandona. Quando nós passamos por dificuldades, não foi Deus que nos deixou, foi nós que nos afastamos de Deus. A gente rolou, a gente permitiu ir para longe dele. A gente ainda vive momentos como o da pandemia, que são muito ruins, mas não significa que Deus não está cuidando de nós. Só significa que nós temos que ver tudo que nós estamos passando com outro olhar, com o olhar de vou pegar essa oportunidade e transformar em algo para fortalecer meu relacionamento com Deus. Eu acho que é por esse lado mesmo, Deus está conosco porque Ele prometeu que estaria. Eu achei interessante no que eu lembrei quando eu estava lendo essa parte, aí eu lembrei de um trecho de Deuteronômio 27, 28, que é bem grande, eu não vou nem ler aqui, mas é bom, vale a leitura, porque ele fala das bênçãos e das maldições. Lá no Monte Ebal, Gerizinho, cada um foi para o monte, aí eles falavam. Então, assim, eu achei muito interessante que lá Moisés vai citando, né, as bênçãos, as maldições, e é meio que um provérbio, sabe? Se você fizer isso aqui, vai dar errado. Se você fizer isso aqui, vai dar certo. Então, ele dá meio que um caminho ali.
olhando como o povo de Deus se comportou durante toda a história dele, a gente vê que Deus abençoa. O mundo também pode ir de mal a pior, mas assim, independente de qual época a gente está, a gente pode ter a atitude correta. Já teve épocas que o povo de Deus passou por grandes desafios também. Uma delas é o exílio, e de lá saiu o exemplo de Daniel, que é uma coisa maravilhosa. Pensa, um cara tão justo numa época tão cheia de problemas daquela. Então, eu acho que assim, o mundo pode ir de mal a pior, ele pode ser uma maldição mesmo, a gente está sofrendo as consequências dos atos, né? A gente como humanidade, mas mesmo assim, Deus está conosco, e Ele dá a solução, dá essa paz que a gente está falando, essa paz que é uma coisa totalmente fora do nosso entendimento, né? Acho legal que o Gideão, ele pergunta isso, né? E a gente vive perguntando isso para Deus, porque pra gente parece realmente uma incoerência. Ter que absorver isso que vocês falaram, que uma coisa não está conectada com a outra, né? É muito prático no nosso dia a dia. Mas aí Gideão pergunta e ele fala, olha, tá tudo indo ruim, o povo tá aqui exilado, os medianitas estão aqui contra a gente, tá tudo péssimo. E aí, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele não respondeu. Ele não falou, tipo assim, realmente é incoerente. Ele falou assim, não é incoerente por causa disso, disso, disso. Não, ele falou assim, isso, parabéns. Pense assim, nessa tua força aí de você vai conseguir vencer e aí eu vou te libertar, vou usar você, né, para poder libertar o meu povo. Ele não respondeu a incoerência. A questão a gente vai estar vendo as coisas de uma forma ruim, da mesma forma como o Gideão viu, que as coisas estavam ruins para o povo dele. A gente vai continuar achando que é ruim, a gente não vai ficar achando que é bom. Mas, na verdade, o anjo não responde porque, como vocês disseram, não é incoerente. Às vezes, o mundo está indo de mal a pior, não é culpa de Deus. Deus continua no mesmo lugar, porque a gente se afastou. E aqui, no caso, o povo realmente se afastou de Deus. Mas, às vezes, não vai ser por coisas ruins que foram feitas. Por exemplo, Jesus, ele teve que sofrer por conta do pecado de outras pessoas, né? Mas era plano de Deus. E Deus esteve com Jesus. E Jesus não errou em nenhum momento para poder sofrer. É só... A questão aqui é plano de Deus. E aí, quando a gente fala sobre a paz do Senhor, é fácil a gente entender por que no final do versículo ele fala sobre isso também. Até agora a gente não chegou no Shalom, né? Como é que foi criado o Shalom. Mas no finalzinho do texto do chamado de Gideão, e lá naquele mesmo lugar, ele edifica um altar, e aquele lugar é chamado de Shalom, de lugar onde o Senhor é a paz. E aí fica a pergunta. Deus, ele não tinha resolvido os problemas dos israelitas. Não tinha livrado eles dos domínios dos medianitas. E Gideão, não sei o que ele entendeu, mas lá ele edificou um altar onde o Senhor é paz. No verbo está sendo agora, no presente, paz. E aí, gente, como é que é? Deus não tinha ajudado ainda. Como é que Deus é paz? A gente parte de que Deus tem toda a soberania, tem todo o conhecimento, sabe o que ele está fazendo. Talvez Gideão não soubesse ainda. Assim como Abraão aceitou o sacrifício lá, né? Aceitou sacrificar o filho, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé, então naquele momento o Gideão pode ter sido fé. Então você vai, então tá, né? Vamos ver o que dá aqui. Aí quando ele chegou ao entendimento de que era aqui, quando ele percebeu, eu acho que é essa percepção, quando ele aceita, né, tem a atitude dele de aceitar o chamado, aí quando aquilo faz sentido na cabeça dele, a fé transforma o jeito dele de pensar, mas quando ele entende aquilo lá, antes ele estava com medo, assombrado, né? Meu Deus está falando comigo, eu vou morrer e tal. Aí depois ele, não, mas não é bem assim não, tem um monte de problema, eu sou fraco. Aí quando ele percebe, quando ele aceita aquilo ali, ele muda o entendimento. Isso acontece com a gente. Quando a gente aceita a soberania, quando aceita os caminhos de Deus, a gente vê, né, a nossa visão é totalmente transformada. Aí a gente recebe essa paz, a gente começa a sentir o que Deus queria que a gente sentisse. Que ele fala, confia em mim. Enquanto a gente não confia, a gente fica ansioso, com medo e tudo mais. A partir do momento que a gente, não, então tá, vou aceitar. Não tão simples assim, claro, mas quando a gente aceita, a gente começa a experimentar o que Deus prometeu pra gente.
No que eu entendi, Deus é paz, Deus é amor e as características de Deus são imutáveis. O pecado e tudo que a gente vive são consequências das ações humanas e não de Deus. Não foi nós que erramos e as coisas ruins que nós vivemos são consequências de escolhas ruins que nós fazemos. E por isso que mesmo em meio ao caos, Deus é paz, Deus é refúgio, Deus é abrigo. E todo aquele que vive ao lado dele, mesmo em meio à adversidade, consegue ter paz e descansar. Logo, Deus traz consigo uma vida mais leve, pois podemos depositar tudo nele e viver para ele. Então, eu acho que Gideon fala lá que Deus é paz, porque no momento em que ele percebe que ele está realmente diante, né, de um anjo de Deus, ele vê, eu concordo com o Pedro, eu acho que ele percebe que ele está vivendo para Deus, e aí nisso ele confia. E ele confia tanto que ele fala assim, olha, tá tudo indo de mal a pior, mas aqui, eu tô com o Senhor, então Deus é paz, Deus vai ser paz na minha vida, e vai ser nele que eu vou depositar tudo, e eu vou entregar minha vida nas mãos dele, porque o mundo pode estar acabando, mas se eu estiver no meu refúgio, que é o Senhor, eu vou estar em paz, porque Deus, a característica de Deus de ser paz não vai mudar nunca. Então ele reconhece que ele vai, a partir daquele momento, ter uma vida mais leve. Show, gente. Não podia ser tão atual esse texto, né? Tanta gente buscando ter paz, conseguir paz, e a gente está falando de um Deus que não dá paz. Ele é a paz. Ele é o significado de paz no sentido de completude que os israelenses criaram essa palavra mesmo. No sentido de satisfação pessoal, de satisfação com Deus, de um bom relacionamento com outras pessoas, de um bem-estar completo. E aí, quando o Gideão ele fala sobre isso, em meio a uma possível guerra, porque imagina, o anjo do Senhor acabou de falar assim, você vai guerrear e vai vencer os medianitas. É claro que ele não sabia que seria com 300. Eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297. Eu acho que se tivesse dado esse momento assim, falar assim, você vai vencer os medianitas, vai ser só com 300 pessoas. Aí eu acho que Gideão já tinha jogado as pedras para cima, falava assim, não vai dar certo. Eu acho que ele não teria jogado um altar escrito paz, né? Deus foi dando as informações aos poucos para Gideão. Mas até o momento ele sabia que ele ia entrar em guerra. Que ele ia ter que, de alguma certa forma, né, ele ia ser usado por Deus para poder confrontar os medianitas e libertar o seu povo. Logo em seguida, inclusive, a primeira tarefa que foi dada para Gideão é que ele ia ter que destruir o templo de Baal que estava na casa do pai dele. Então ele ia afrontar o pai dele. Se hoje isso já é uma audácia, a gente enfrentar nossos pais, imagina na cultura judaica de muito tempo atrás. E aí, ele, dado essas circunstâncias todas, muitas pessoas podiam falar, Deus é o Deus da guerra, aí ergueu um altar. Deus é o Deus da justiça, aí foi lá e ergueu um altar. Não, ele escolheu falar que Deus era paz. E em cima da responsabilidade que ele tinha sobre o povo dele, para que a paz de Deus reinasse no povo dele, através da libertação, ele não teve medo, né? Ele não questionou. E aí, por isso que a palavra confiança é tão importante, igual vocês falaram nesse momento. E aí fica aí, né, gente? Como é que a gente pode ser responsável agora pela paz do nosso mundo, que tanto busca a paz? A gente entender que a grandiosidade do termo, né? Porque se a gente pensar em paz, paz... o Brasil não está em guerra com ninguém, nós estamos em paz, o que você está falando aí? Mas essa paz que representa, né, a totalidade, a integridade. Tem um termo que é obra concluída, eu achei assim, que é interessantíssimo, né? Você que trabalha com obra, você sabe, quando acaba a obra, é aquela paz. Então, assim, esses termos, hoje em dia, usa-se muito estágio de flow, é isso, você começa a fazer uma coisa, você não vê a dificuldade, as coisas vão acontecendo naturalmente. A vontade de Deus, sem o pecado, é para acontecer sim, para acontecer naturalmente. As coisas vão indo, vão encaminhando, suas etapas vão concluindo, você não percebe os defeitos. Então, acho que a gente entender isso, a gente fazer, você falou, né? O que a gente pode fazer? O primeiro passo é cada um integrar, se entregar para Deus de forma integral, totalmente. Aí você, experimentando essa paz,
aí você vai estar mais disponível para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, o primeiro passo é você. Cada um tem que ter esse compromisso pessoal de se entregar totalmente para Cristo. Aí é só alegria. Tô na guerra, só com 300, só alegria. E igual o Pedro estava falando sobre a questão da gente entender o quanto a palavra paz ela é forte, né? Porque a gente pensa em paz só em questões de guerra, mas às vezes a gente não tá em paz nem em paz de espírito. Tantas pessoas são ansiosas e ficam sempre vendo só as adversidades e vivem crises de ansiedade porque não tem um porto seguro, não tem um local para descansar e colocar todos os seus sonhos, sabe? Acho que Deus ele vem para nos acalmar também e mostrar que mesmo a gente tendo as dificuldades, ele tá com a gente para que nós possamos descansar e viver uma vida mais em paz, mais leve. E aí, mesmo às vezes a gente tendo adversidades, Deus vai nos ajudando a vencer elas. Por isso que é tão importante a gente buscar Ele, porque a nossa vida externa, né, com as outras pessoas vai estar em paz e nossa vida interna também, né, a questão de como nós lidamos com os nossos sentimentos e angústias e ansiedades também vão ser melhorados e vamos poder viver melhor. Shalom é um pedido de oi, né, hoje. Hoje a gente fala oi, shalom, mas eu espero shalom para todos vocês, como forma de despedida também. Ana Rúbia, Pedro, muito obrigada pela palavra de hoje, muito obrigada por compartilhar esse momento comigo e com quem estiver ouvindo, shalom também. Tchau, gente. Shalom.